Eu sou Roberta Fontes do Casamento Passo a Passo, o seu curso à distância de organização do seu casamento e também proprietária do Maktub Cerimonial em Belo Horizonte. O tema da nossa aula de hoje será convite e papelaria. Nós vamos dividir a nossa aula de convite e papelaria em duas etapas. Primeiro, nós vamos falar sobre a importância do convite, as informações que são essenciais para o orçamento com os fornecedores de convite, o que é a papelaria do seu evento, quais itens compõem a papelaria do casamento. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre o texto do convite, como você deve inserir as informações que são essenciais no convite do seu casamento, como deve ser feita a entrega do convite e o contrato, o que não pode ser esquecido de colocar no contrato. Para finalizar a segunda aula, eu vou dar sempre dicas de redução de custo também na contratação do seu convite de casamento. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Bom, gente, o convite, ele reflete a identidade do seu casamento. O convite é a primeira impressão que os convidados terão da sua festa, da sua cerimônia. É ali no convite que eles vão interpretar com itens objetivos e subjetivos de como será o seu casamento. Então você vai definir o estilo da sua festa. Se a sua festa vai ser clássica, rústica, boho chique, personalizada. Essa identidade, esse estilo, ele deve estar inserido no seu convite. O convite também, ele influencia o comportamento dos convidados. Como os convidados vão interpretar a sua festa, diz muito também de como eles irão na sua festa. Eu estou falando da roupa mesmo, como eles irão vestidos. Você pode sim colocar no convite o traje da sua festa, mas mais do que escrever o traje, como o convite está sendo feito, isso vai influenciar em muito a forma como o convidado vai chegar no seu casamento e a forma como ele vai se comportar na sua festa. E aí você vai me perguntar, bom, Roberta, mas como é que eu faço para colocar o estilo da minha festa no convite? Isso para mim é muito longe, é longe da minha realidade. A gente consegue identificar o estilo da festa no convite através de alguns itens. Pelo formato, quer dizer, se um convite ele é muito grande, ele é quadrado, ele indica que sua festa será uma grande festa. Mas se é um convite menor, um convite minimalista, ele também proporciona ao convidado a sensação de que sua festa vai ser mais íntima. A cor do seu convite, o convite branco, off-white, tradicional, passa a sensação de que sua festa vai ser clássica também. Mas um convite que tem outras cores passa a ideia ao convidado de que sua festa ela sai um pouco da curva daquele clássico. Ela vai ter um tom moderno ou outra personalidade que você queira implicar na cor. A gramatura. O que vem a ser a gramatura? A gramatura é a espessura do papel. Se o seu convite tem uma gramatura alta, quer dizer, o papel ele é grosso, ele passa uma sensação de elegância, de requinte. Um convite muito fino, em que o papel ele é facilmente rasgado, ele passa a sensação de que o seu evento vai ser mais simples também. Os acabamentos, quanto mais acabamentos, e é lógico, sabendo usá-los, também passa a ideia ao convidado de que o seu evento vai ter muitos detalhes, de que o seu evento é cheio de riqueza nos detalhes. E a fonte, que é a forma como é escrita. Uma letra cursiva passa a sensação de que o seu evento é clássico. Uma letra mais reta, de que ele é moderno. E o próprio texto. Então, por exemplo, eu tenho esse convite aqui. Ele veio dentro de um envelope, vocês podem ver, que tinham tons azuis de flores, de hortênsias. Esse casamento, ele foi decorado no tom azul, com hortênsias. A gramatura desse papel é muito alta, o que indica que o evento foi extremamente elegante. Esse outro convite aqui foi de um casamento rústico. Os detalhes como uma canela, uma florzinha seca, o próprio papel reciclado, passa a sensação de que o casamento
Ele aconteceu não num salão tradicional, como não foi esse casamento, que é o meu, ele aconteceu no campo, ele aconteceu ao ar livre. E esse casamento aqui, esse convite, é um convite extremamente clássico, um convite retangular, que passa a ideia do que ele realmente foi. Um casamento à noite, num salão de festas de um clube. A letra cursiva passa a ideia do clássico, quer dizer, os convidados, eles já começaram a ter a sensação do que eles iam encontrar naquele evento. Então, gente, o convite é a primeira ideia que os convidados terão da sua festa. Você, às vezes, vai falar assim, ai, mas eu vou gastar dinheiro com o convite. Eu acho que isso é jogar dinheiro no lixo, porque todo mundo joga o convite no lixo. Sim, depois de um tempo, quando a gente faz uma limpeza na nossa casa, a gente acaba jogando alguns convites fora mesmo. Mas, se você espera um comportamento do convidado de como você quer que a sua festa seja, envie um convite à altura do seu evento. A sua festa, ela começa na entrega do convite. E aí eu vou falar para vocês quais itens são importantes na hora de você solicitar o orçamento. Primeiro, quantos convites grandes, que é aquela lâmina grande do convite. Depois, os convites individuais, que são os convitinhos ou os indispensáveis. Cada local chama o convitinho de um jeito. A subscrição, que é a escrita do nome. Aqui, ó, a escrita. Essa aqui é a subscrição. E a plastificação, que é o plástico que protege o seu convite. Ah, mas eu preciso de plástico? Precisa, porque você vai manusear o seu convite muito, você vai colocar em ordem, você vai colocar no carro, entregar para um, entregar para o outro. E é muito feio você entregar um convite sujo, danificado. Então, coloque a plastificação, sim, como item do orçamento do seu convite. Agora, dentro desse orçamento padrão, você vai inserir uma quantidade para os convites grandes e uma quantidade para os convitinhos. Você vai pegar a sua lista de convidados, vai ver quantos convites grandes tem e quantos convitinhos tem. E aí uma dica que eu dou, coloque sempre 10% a mais de convites grandes e também de convitinhos, porque sempre aparece gente na última hora. E se você for produzir um convite isoladamente na gráfica, vai ficar mais caro do que se você fechar no contrato inicial. Você vai colocar também no orçamento padrão qual que é o formato do convite e qual que é a gramatura. Não se preocupe em escrever isso, porque o fornecedor, ele vai te dar alguns exemplos, ele vai te falar qual que é o formato do modelo que você gostou. E o acabamento? Ah, o meu convite vai ter telinha, ele vai ter pérola. Então, coloque também o acabamento. Uma orientação que eu vou dar na hora de fazer o orçamento. Você vai pessoalmente às lojas, porque você vai ter que sentir a textura do convite, ver de perto, conversar com o profissional que vai te atender. Se você não tem como ter este acesso, tente conversar o máximo por e-mail com a empresa que você está solicitando convite. Tente olhar pela internet as fotos, tente ver em outros papéis qual que é a gramatura que ele está te oferecendo, para que você não receba o convite diferente da expectativa que você criou. Outro item também que é importante colocar no pedido de orçamento padrão do convite é o brasão. O brasão, gente, é uma logomarca. Por quê? A logomarca, geralmente, ela é criada pelas empresas de convite. Então, você pode ter um brasão ou não. Se você tiver, inclua no orçamento. Tente sempre fazer orçamentos similares entre as empresas que você está olhando. Quer dizer, não adianta você olhar um convite quadrado numa empresa e retangular em outra, com uma gramatura de 180 gramas em uma empresa e 230 em outra, porque é lógico que o orçamento entre uma e outra vai ser diferente. Então, tente achar um modelo que te agrada e faça o mesmo orçamento nas empresas que você está selecionando para orçar.
Bom, então você visitou 3 empresas, já selecionou os orçamentos, são orçamentos similares. Como que eu vou comparar as propostas? Afinal de contas, na maioria das vezes, os valores ficam até muito parecidos. Primeira pergunta que você vai fazer à empresa: qual que é o prazo de entrega do convite? Dentro do nosso planejamento de 1 ano, que a gente falou lá no início das nossas aulas sobre planejamento, eu sugiro que o seu convite seja entregue a você todo pronto, pelo menos 3 meses antes do casamento. Porque você vai ter tempo de entregar para quem mora muito longe, você vai ter tempo de conferir caso tenha algum erro, você vai ter tempo de entregar com calma o seu convite. Eu vou falar daqui a pouco sobre prazo de entrega para os convidados. Não se preocupe. Outro item para comparar os orçamentos. A subscrição e a plastificação do convite, ela está inclusa no orçamento? Ou a empresa que você está orçando, ela terceiriza esse serviço e você tem que levar o convite para a pessoa que vai fazer a subscrição e plastificação? Pode parecer um trabalho pequeno, mas não é. Porque se você contrata tudo junto na empresa, se a empresa se coloca à disposição de enviar o seu convite para quem vai subscritar, você não tem a preocupação de pegar na empresa os seus convites e levar para o profissional fazer a subscrição e a plastificação. Você vai ver que no final do planejamento do casamento, o seu tempo ele é muito curto, porque são muitas coisas que você tem que resolver. Então, quanto mais você puder delegar para os seus fornecedores, melhor para você. Outra forma de você comparar entre uma empresa e outra é pela qualidade de impressão. A qualidade de impressão, gente, ela é sentida no tato. Então, quando você visita uma empresa, visita outra, você vai ver o acabamento do convite, se a lâmina está sendo colada ali corretamente, se ele não está torto, se a fonte está impressa bonita. Então, a qualidade de impressão é uma percepção que você tem que fazer pessoalmente. E as referências? Você vai ter amigas que já casaram ou que também estão casando, pessoas da sua família que também já contrataram empresas de convite. Procure referências dessas empresas no mercado. Pergunte para essas pessoas como foi o atendimento, como foi a relação com a entrega, como foi a organização em relação ao recebimento da lista de convidados e a subscrição, se teve erro na hora de subscritar os convites, porque às vezes você escolhe uma empresa que tem uma qualidade excelente na impressão, mas que é desorganizada internamente. Então isso te gera um estresse, você manda a lista, depois eles não recebem a lista, enfim. Procure referência. Bom, e aí você vai me falar: Roberta, e aqueles outros itens que a gente recebe junto com o convite? Esses itens são chamados de papelaria. Todos os outros itens que irão acompanhar a identidade do convite e vão estar ali no seu casamento é a papelaria do seu evento. Eu queria fazer um parênteses aqui em relação às empresas que trabalham com convite. O que eu vejo que está acontecendo no mercado é uma mudança nessas empresas, e uma mudança muito boa. Muitos profissionais que trabalhavam em agências de publicidade montam empresas de identidade para convites de casamento. Então, são convites mais modernos, são convites mais dentro do estilo mesmo do casamento. Quando você, noivo, procuram essas empresas para orçar o convite e a papelaria do seu evento, eles vão fazer um processo de busca de informações de como é a sua festa, de como é você, do que você espera para o seu evento. E eles constroem a identidade visual para o seu casamento. Eu vou dar um exemplo aqui de um convite muito personalizado, de um casamento realizado pelo cerimonial Maktub, que tinha a identidade dos noivos e tinha a identidade do espaço. O espaço onde eles se casaram tinham arcos, era uma chácara. E esse convite tinha uma lâmina interna
num papel muito personalizado e uma cordinha de sisal, que era o acabamento. Então, esse convite ele foi criado por uma empresa de identidade visual. A papelaria desse evento seguiu toda essa tendência do convite. Então, quando essa noiva procurou essa empresa, ela não chegou lá e falou: eu quero um modelo XY que eu vi na internet. Não, eu quero que você crie um modelo de convite para o meu casamento. E, consequentemente, a papelaria segue a tendência do convite. Então, eu vou dar aqui um exemplo de uma papelaria construída para um casamento que foi realizado pelo nosso cerimonial. Foi feito pela empresa Bolacha Doce. Era um convite bem moderno. Tinha aqui um tagzinho, foi feita uma logomarca, né, para o evento. O menu. Esse item aqui era o porta-convitinho. Então, a gente tem essas peças que foram criadas para esse evento. Esse convite, ele não estava pronto para uma outra noiva e foi feita para a Ana Carolina. Ele foi criado mesmo para o evento dela. Então, noivas e noivos, escolha a papelaria que você deseja e inclua no orçamento. Eu vou dar aqui alguns exemplos de papelaria que vocês podem pensar em usar para o evento. O cardápio, o tag do bem casado ou do chinelo, vale lembrança, as plaquinhas divertidas, os reservados de mesa, caixas de banheiro, as lousas, que são aqueles quadros negros de boas-vindas, ou mesmo escrever um cardápio, ou da mesa de buffet, ou dos drinks, as lágrimas de alegria, que são os lencinhos que a gente coloca nos bancos da igreja ou da cerimônia, se ela for fora da igreja, para que os convidados enxuguem suas lágrimas. O cartão de agradecimento pós-evento, depois que passa o evento, você pode mandar um cartão de agradecimento para os seus convidados. O arroz personalizado, os adesivos, enfim, a lista é infinita. Você pode criar demandas de papelaria de acordo com o estilo do seu casamento. Aqui eu tenho um exemplo de reservado de mesa, aqui de um cartão de agradecimento. Esse cartão foi colocado nas mesas de convidado, então o convidado ele já se sentia acolhido na festa, porque os noivos agradecem a presença deles ali mesmo na recepção. Esse daqui foi um cardápio de drink, as plaquinhas divertidas e as plaquinhas animadas aqui, que a gente entrega geralmente quando a pista está bombando. A caixa de banheiro. Aqui eu coloquei um backdrop, que é um fundo impresso para que os noivos possam tirar foto. E depois, os convidados que quiserem também tirar foto. É a papelaria também que compõe a identidade visual do seu evento e a decoração também do seu casamento. E aqui também o Save the Date. Esse Save the Date foi enviado por e-mail e por WhatsApp para os convidados. Bom, gente, essa foi a nossa primeira parte da aula sobre convite e papelaria. Eu falei um pouquinho para vocês sobre os modelos de convite, o que você tem que lembrar na hora de pedir o orçamento, sobre os itens de papelaria que você pode colocar ali dentro do seu orçamento e ver se você vai querer ou não na hora de fechar o contrato. Assista o segundo passo da nossa aula sobre convite, porque nele também vão ter muitas informações importantes para você colocar no seu convite de casamento. Um beijo e até lá!